Meus caros amigos e amigas, mais uma vez estamos aqui para mais uma conversa bastante importante. Hoje queremos conversar sobre o primado de Pedro, o primado do Papa. Todos nós sabemos que o Papa exerce, meus irmãos, uma atividade muito importante na história da Igreja. E é isso que, nesse dia de hoje, nós queremos conversar, ok? Bem, você sabe muito bem que a Igreja já teve 266 papas, a Igreja nunca ficou sem ter um papa, embora às vezes o processo de eleição de um papa demorasse muito tempo, por causa dos conflitos que sempre houve. Mas nós sempre tivemos um papa. Então queremos conversar sobre isso hoje. E tem muitas coisas interessantes a mostrar, várias curiosidades interessantes sobre os papas, por que um papa, o primeiro papa que mudou de nome, né? O primeiro papa que foi, né, monge, enfim, várias coisas muito importantes. O primeiro papa que foi eleito ainda como leigo, houve, né? Então há várias coisas interessantes. Muito bem, quero dar boas-vindas a vocês que já estão entrando aí, Benedita, Neide, Mônica, convido vocês a rezarem comigo, a Ângela, pedindo ao Divino Espírito Santo, ele que escolhe o Papa da Igreja, né, que inspira os cardeais, né, que a gente possa então fazer um bom programa nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Que a Virgem Maria estenda sobre nós o teu manto, né, de mãe nesta noite e interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, que entram aí na nossa conversa, Ricardo, Valmira, muito boa noite a todos vocês que estão me cumprimentando, Dinalice, Bruno, etc. Um grande abraço a todos vocês e vamos caminhar com uma certa profundidade nessa questão do Papa. Bem, meus irmãos, nós sabemos que ao instituir a Igreja como assim um colégio de 12 apóstolos, Jesus quis esse grupo como um grupo estável, né? E colocou um chefe nesse grupo que era Pedro, né? E esse é o pequeno rebanho de Jesus, né? A quem Jesus entregou o reino de Deus. Lá no Evangelho de São Lucas, Lucas 12, 32, a gente vê Jesus dizendo para eles, né? Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Esse reino que Jesus veio trazer do céu, implantar aqui na terra, ele entregou na mão da igreja. E a igreja exatamente começa aí, nesse pequeno rebanho, chefiado por Pedro, né? E que Jesus diz, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Bem, então Jesus instituiu, né, Pedro como a cabeça visível da igreja. É claro que a cabeça invisível da igreja é Jesus Cristo. Mas como a igreja é uma instituição ao mesmo tempo humana e divina, a igreja precisa ter um chefe visível. Ora, você percebe que toda organização humana tem um chefe. Você vai no quartel, tem um comandante, você vai na escola, tem um diretor, você vai na cidade, tem um prefeito, vai no país, tem um presidente. Por quê? Porque sem um cabeça, sem um chefe, não há ordem, não há progresso. Como a igreja é uma instituição também humana, Jesus então deixou, né? Aí Jesus deixou, né, um chefe na igreja, e esse chefe foi Pedro. É Pedro, né? Sucedido pelos demais papas, né? Os papas são sucessores de São Pedro, assim como os bispos são sucessores, né, dos apóstolos. Eu gostaria de começar contando a você um sonho muito interessante que Dom Bosco teve, né? Dom Bosco, ele recebia de Deus as suas mensagens sempre através de sonhos, né? Eu tenho um livro que foi escrito nos Estados Unidos, 50 sonhos de Dom Bosco.
Um desses sonhos muito interessantes é aquele que Dom Bosco viu, né, uma caravela do seu tempo, né, agitada, né, pelo vento, e no mar, numa tempestade, e havia, sim, uma guerra contra essa caravela. Ela estava numa guerra. E essa caravela, quando estava assim a ponto de afundar, Dom Bosco viu uma coisa interessante. Ele viu que quem dirigia, né, a caravela no timão, ali no volante da caravela, era o Papa, né, assim, com as vestes pontifícias, e seguia a caravela. Quando ela ameaçava de afundar, surgiram duas colunas, uma em cada lado, né, da barca, e interessante, São João viu que de cada uma das colunas saía uma corrente que prendia na barca e não deixava a barca afundar. Não é? E essas colunas caminhavam com a barca em direção ao porto. E São João Dom Bosco notou uma coisa muito interessante. Quando ele olhou para uma das colunas, ele viu em cima delas a Eucaristia no ostensório. E no pé, estava escrito assim, no pé da coluna, estava escrito uma frase em latim, Salus Credentium, que quer dizer a salvação dos que creem. Olha que mensagem do céu sobre a Eucaristia, a salvação dos que creem. E na outra coluna, Dom Bosco viu a Imaculada Conceição, Nossa Senhora Auxiliadora, a grande devoção dele, embaixo escrita aquela frase, Maria Auxilium Christianorum, Maria Auxiliadora dos cristãos. Né? Então, Dom Bosco percebeu que a igreja não afunda, né? As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, como Jesus prometeu, está lá em Mateus 16, 18, porque ela tem essas três salvaguardas. Tem o Papa, que conduz a barca, a parte humana visível, mas tem Cristo na Eucaristia e tem a Virgem Maria. A Virgem Maria é a mãe da igreja, né? E Cristo, né, a cabeça da igreja. Então, Dom Bosco entendeu isso daí. Bem, o Código de Direito Canônico, quando ele fala do Papa, esse estudo que eu quero fazer aqui hoje, meus irmãos, é um estudo bem aprofundado, não é? Porque muitas pessoas não têm um conhecimento assim bem claro sobre o primado do Papa, né? Então, o Código de Direito Canônico da Igreja, lá no cânon 331, ele diz assim: o bispo da Igreja de Roma, que é o Papa, do qual perdura o munus concedido pelo Senhor singularmente a Pedro, primeiro dos apóstolos, para ser transmitido a seus sucessores, por isso que depois de Pedro vem Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Sisto, Cornélio, Cipriano, né? Então, para ser transmitido a seu sucessor, é a cabeça do colégio dos bispos, vigário de Cristo e aqui na terra, pastor da Igreja Universal. Pastor da Igreja Universal. Ele, pois, em virtude de seu munus quer dizer missão sagrada, né? Tem na terra o poder ordinário, supremo, pleno, imediato e universal. Olha que diz o tem poder ordinário, supremo, pleno, imediato e universal, que pode sempre exercer livremente. Tá? Então, Deus deu a Pedro realmente um poder muito grande. Por isso que Jesus disse a ele, né? O que você ligar na terra, eu ligo no céu. O que você desligar na terra, eu desligo no céu. Isso é muito forte, né? Bem, eu gostaria de lembrar também uma frase que o Catecismo da Igreja diz, no parágrafo 881. O nosso Catecismo lembra o seguinte: somente a Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu como a pedra da sua igreja. Entregou-lhe as suas chaves, instituiu o pastor de todo o rebanho. Parágrafo 881 do Catecismo. Bom, uma coisa muito interessante, meus irmãos, que eu gosto sempre de lembrar, que está lá no primeiro capítulo do Evangelho de São João, no versículo 40. Isso é muito importante. Quando Jesus conheceu São Pedro, né? Pedro era irmão de André. Os dois eram pescadores ali no mar da Galileia. André já seguia João Batista, né? E levou o seu irmão Pedro até Jesus. E o evangelista conta o seguinte, né? O próprio São João,
que Jesus, olhando para Pedro, fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Quefas. Ora, meus irmãos, a palavra Quefas no hebraico quer dizer pedra. Não é? Você vai ser chamado de pedra. Nós o chamamos Pedro por causa de ser o masculino. Né? Mas então, vejam bem, no primeiro encontro, eu acho interessante que São João diz assim, Jesus fixando nele o olhar. É interessante isso, né? Tu és Pedro, tu és Simão, filho de Jonas, será chamado Quefas. Depois, lá na frente, a gente vê lá em Mateus 16, 18, quando Pedro faz aquela profissão de fé maravilhosa, né? Quando Jesus perguntou aos discípulos, né? Quem dizem os homens que eu sou? Começaram a dizer, é um profeta, Elias, etc. E para vocês? Aí então é Pedro quem responde. Pedro é o porta-voz dos discípulos, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus, então, sela, né, aquilo que ele, lá em João 1, ele tinha dito para Pedro: tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu vou construir a minha igreja. E sabe, meus irmãos, já são 2000 anos. 2000 anos que Jesus vem construindo a sua igreja em cima de Pedro. Um homem que tem pecado também, o Papa também se confessa, mas que ele tem um munus sagrado, uma proteção especial, uma assistência especial do Espírito Santo. Uma coisa muito interessante que eu gostaria de dizer, que nós já tivemos papas que não foram tão dignos. Por exemplo, houve um papa que tinha 18 anos de idade, um menino, mas era legítimo, foi eleito. Né? O Papa João XII, lá no século X, aquele século terrível da história da Igreja, onde os imperadores inseriam seu poder sobre a Igreja, aquelas famílias nobres queriam fazer os papas de qualquer jeito, faziam cardeais ainda criança. Né? Essas turbulências todas que a Igreja viveu. E ela não esconde, não. Mas que coisa interessante. Mesmo os papas, vamos dizer assim, mais indignos que a Igreja teve, nunca uma bula pontifícia desse papa ou desses papas foi cancelada por um outro. Não tinha erro. Né? Por exemplo, o famoso Papa Alexandre VI, né? O Papa Borgia, aquele que era espanhol, lá por volta do ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto, ele assinou o Tratado de Tordesilhas um pouco antes, dividindo aí a América entre a América portuguesa e espanhol. O Papa Borgia, ele tinha 4 filhos, antes de ser Papa. Né? E era um Papa que foi muito criticado em algumas coisas. Né? Mas esse Papa, né, ele nunca publicou uma bula que foi cancelada. Por exemplo, ele foi um Papa que, quando perguntaram a ele se os índios que estavam sendo encontrados aqui na América, era a volta de 1500, deviam ser batizados, se eles tinham alma ou não, o Papa não teve dúvida, tem alma, tem que ser batizado, tem que ser evangelizado. É interessante. Né? Então, é muito interessante a gente ver que foi o próprio Jesus quem quis o primado de Pedro. Isso nenhum de nós pode negar. Né? Bom, e aí a gente vê outra coisa interessante, né? Jesus que muda o nome de Pedro. O mudar o nome, meus irmãos, na Bíblia, não sei se você entende bem, é uma coisa muito importante. Por que os papas mudam de nome quando são eleitos? Por que muitas irmãs, hoje parece que não é mais assim. Antigamente, quando uma irmã entrava para uma ordem religiosa, mudava de nome. Não é? Mudava de nome, era muito comum. Né? Santa Edith Stein mudou de nome quando se tornou carmelita, Santa Teresinha, né, do Menino Jesus e da Sagrada Face, e assim por diante. Porque o mudar de nome significa assumir uma missão sagrada. Eu quero explicar aqui uma coisa interessante. Quando Deus chamou Abraão, o nome dele não era Abraão, era Abrão. Você pode ver lá no Gênesis, capítulo 17, mais ou menos. Deus chamou Abrão. Abrão significa um pai elevado. Quando Deus chama Abrão, diz Adão,
você não vai chamar mais Abrão, você vai se chamar Abraão. Porque Abraão não é mais Abrão, um pai elevado. Abraão é pai de uma multidão. Eu vou fazer pai, você vai ser pai de um povo. Então Deus muda o nome de Abraão. Mudou o nome de Sara. Sara não se chamava Sara, era Sarai, estéril. Quando Deus promete a ela um filho, né? Então, Isaac, ele diz, agora você vai se chamar Sarai. Não é mais Sara, Sarai. E assim Deus mudou o nome, por exemplo, de Jacó para Israel, né? Que se tornou patriarca, né, do povo judeu, os israelitas, né? Israel. Então Deus muda o nome de Pedro, né? Tu és Simão, serás chamado Quefas. Ou seja, a missão assim, muito específica que Jesus concedeu a ele. Você pode ver lá no Gênesis 17, essa passagem toda que eu estou mostrando aí. Agora, outra coisa muito importante, meus irmãos, né? A gente viu que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Aquela coisa dolorosa, né? É um propósito muito interessante, né? São Lucas narra isso com detalhes, né? Na quinta-feira santa, Jesus começou a dizer para os discípulos que ele ia sofrer, né, a sua paixão, ia ser, né, condenado pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, etc. Né? E então, Pedro começa a dizer, de jeito nenhum, Senhor, não diga isso, né? Eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. Jesus disse, o quê, Pedro? Você está pronto para ir comigo até a morte? Pois eu vou te falar uma coisa. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Né? E aconteceu. Né? 3 vezes Pedro negou Jesus. Diante de uma empregada, diante do servo lá do sumo sacerdote. Não conheço esse homem, não sei quem você está falando, o que é isso? Né? E aí Jesus, preso na casa de Caifás, né, olhou para Pedro, que estava lá no pátio se aquecendo, né, e o galo cantou. Quando aquele galo cantou, meus irmãos, Pedro saiu e chorou amargamente. Né? Mas interessante que Jesus o manteve papa. Né? Será que se fosse um de nós, manteria Pedro como ainda o primeiro papa da igreja? Depois de ter traído Jesus, na hora que Jesus mais precisava de apoio, né? Estava sendo escarnecido ali pelo Anás, Caifás, né? Pedro negando ali embaixo, na casa de Anás. Mas interessante, né? Quando Jesus ressuscita, encontra Pedro lá na beirada do lago, né? E 3 vezes fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Olha que coisa bonita. Pedro não tirou dele o primado de papa. Porque Pedro se arrependeu. Pedro não fez como Judas, que foi se matar, se encheu de remorso. Não. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, sim. Então, apacenta as minhas ovelhas. E 3ª vez ainda perguntou, Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou, puxa vida, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Eu o neguei porque eu sou miserável, eu sou fraco, mas o Senhor sabe que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, meus irmãos, os padres da igreja interpretam essas 3 vezes que Jesus pergunta a Pedro isso, e faz Pedro dizer, eu te amo. É como que para apagar aquelas 3 vezes que Pedro disse, não conheço esse homem, não sei o que vocês estão falando. Não é? Mas também a igreja diz que essas 3 vezes é porque o judeu, quando ele queria reafirmar uma coisa, ele falava 3 vezes. Né? Então, Deus é santo, 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 santo. Porque a língua hebraica não tem o superlativo. Né? O hebraico não sabe falar boníssimo, belíssimo. Né? Ele fala belo, belo, belo. Boníssimo, ele fala bom, bom, bom. Santos, santíssimo, ele diz santo, santo, santo. Então, ele repete 3 vezes. Então, a igreja ensina também que Jesus fez Pedro dizer 3 vezes, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo,
E Jesus disse 3 vezes para ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta. Ou seja, é você que vai continuar sendo Papa. Meus irmãos, daqui nós tiramos uma conclusão muito interessante. Se nem Jesus tirou o Papa da igreja, somos nós que vamos tirar. É duro saber que muita gente não acredita no primado de Pedro. Se o próprio Jesus, depois de tudo isso, manteve. Eu fico pensando comigo, por que Jesus deixou Pedro cair tão feio assim, né? É interessante que lá no capítulo 22 de São Lucas, a gente encontra uma citação lá em que Jesus diz assim: Simão, Simão, eu orei por ti, porque Satanás quis te joeirar. Ora, o que é joeirar, meu irmão? Sabe, quando, não sei se você já viu alguém limpando café, por exemplo, na roça, né? O pessoal que apanha assim um pouco de café, num cafezal, bota o café deixa o café secar no sol, depois joga numa bacia e numa peneira, joga para cima, né? E o vento carrega a palha, né? Joga para cima, né? Então Jesus, Satanás quis te joeirar, Pedro, né? Há outros significados também, né? Ou seja, Satanás quis te destruir, mas eu orei por ti, Pedro, para que tu não desfaleças. E uma vez fortalecido, confirma os teus irmãos. Está lá em Lucas 22. Esse confirma os teus irmãos, exatamente o chamado munus petrino, a missão do Papa. Por isso que o Papa anda pelo mundo inteiro, confirmando os irmãos na fé. Como andou João Paulo II, como andou o Papa Bento, como tem andado o Papa Francisco, para cumprir exatamente esse munus sagrado, que confirma, né, os teus irmãos. Bom, eu gostaria também, meus irmãos, de se colocar aqui uma referência muito importante, que é o seguinte: mostrar que desde os primeiros séculos da Igreja, o Papa sempre foi, o Bispo de Roma sempre foi olhado como o chefe da Igreja. Por exemplo, o Papa Clemente, que foi Papa por volta do ano 90, 96. Ele foi o primeiro Papa que escreveu uma encíclica para os cristãos, para a Igreja da cidade de Corinto, no ano 96, né, uma carta encíclica, porque estava havendo ali uma briga entre, não sei, o clero, os bispos, uma confusão. Então, Clemente, ele intervém numa igreja fora de Roma, já no ano 96. E todos os padres da igreja respeitaram o Papa profundamente, né? Por exemplo, posso citar aqui Santo Agostinho, quando Santo Agostinho combatia o pelagianismo, que era a heresia de Pelágio, que negava, né, o pecado original, né? Quando o Papa condenou o pelagianismo, né, então Santo Agostinho disse aquela frase que ficou célebre na história da igreja, né? Roma locuta causa finita. Roma falou, encerrou a questão. Não se discute mais, né? Era exatamente aí o Papa Inocêncio I, no ano 416, que condenava aquela heresia terrível que era o pelagianismo. Mas eu queria colocar aqui para você também algumas citações de alguns padres da igreja antigos. Por exemplo, um dos grandes homens da igreja, né, ali da região de Cartago, de Alexandria, São Cipriano de Cartago, que foi mártir no ano 258. Veja, estamos lá no ano 258, bem no começo da história da igreja, né? Cipriano, ele diz assim, abre aspas: o Senhor diz a Pedro: eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O Senhor edifica a sua igreja sobre um só, embora conceda igual poder a todos os apóstolos depois de sua ressurreição, dizendo: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. No entanto, olha o que diz São Cipriano, no entanto, para manifestar a unidade, dispõe por sua autoridade a origem desta mesma unidade, partindo de um só, que é exatamente Pedro. Sem dúvida, os demais apóstolos eram, como Pedro, dotados de igual participação na honra e no poder, mas o princípio parte da unidade, para que se demonstre ser única a Igreja de Cristo.
Julga conservar a fé quem não conserva essa unidade da igreja? Confia estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja? É na obra dele sobre a unidade da igreja de São Cipriano, lá do ano 258. Né? São Cipriano escreveu aquela frase também: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Bom, um outro grande santo da igreja, doutor da igreja, patriarca de Constantinopla, São João Crisóstomo, no ano 400, que morreu no ano 407. Eles são testemunhos dos primeiros séculos da igreja, é importante a gente compreender isso. Ele dizia o seguinte, São João Crisóstomo: no interesse da paz e da fé, não podemos discutir sobre questões relativas à fé sem o consentimento do bispo de Roma. Sem o consentimento do bispo de Roma, não, né, no interesse da paz e da fé, não podemos discutir sobre questões relativas à fé. E aí ele diz: Pedro, na verdade, ficou para nós como uma pedra sólida sobre a qual se apoia a fé e sobre a qual está edificada a igreja. Né? Tornou-se, enfim, Pedro o alicerce firmíssimo e fundamento da casa de Deus, quando, após negar a Cristo e cair em si, foi buscado pelo Senhor e por ele honrado com as palavras: apacenta as minhas ovelhas, que está lá em João 21:15, né? Dizendo isto, o Senhor nos estimulou à conversão e também a que de novo se edificasse solidamente sobre Pedro aquela fé a que ninguém perde a vida e a salvação neste mundo, quando faz penitência sincera e se corrige dos seus pecados. Bom, também o grande Santo Irineu, interessante que Santo Irineu, meus irmãos, ele morreu no ano 200, ele foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista em Éfeso. Então veja que Santo Irineu está pertinho, né, ali dos apóstolos. Né? Ele foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de São João. Escuta o que Santo Irineu disse a respeito, né, do Papa e de Roma. Ele diz assim: porque é com esta igreja de Roma, ou seja, onde está o Papa, né? Em razão de sua mais poderosa autoridade de fundação, que deve necessariamente concordar toda a igreja, isto é, quem concordar, devem concordar os fiéis procedentes de qualquer parte, ela na qual sempre, em benefício dos que procedem de toda a parte, se conservou a tradição que vem dos apóstolos. Olha o que Santo Irineu diz: é na igreja de Roma, onde está o Papa, que se conservou a tradição que vem dos apóstolos, a famosa tradição apostólica, né? E que vem de Cristo. Né? Está lá na obra dele contra os hereges, né? Diversos hereges, né? de Santo Irineu. Bom, o Papa Pio XII, né, escreveu uma encíclica muito importante chamada Mystici Corporis Christi, o corpo místico de Cristo. E o Papa Pio XII, ele faz uma advertência muito séria que eu queria colocar aqui. Pio XII, ele disse assim: aos que se enganam perigosamente, crendo poder se ligar a Cristo, cabeça da igreja, sem aderir fielmente a seu vigário na terra. Porque suprimindo esse chefe visível, quebrando os laços luminosos da unidade, eles obscurecem e deformam o corpo místico do Redentor, a ponto de ele não poder ser reconhecido e achado dentro dos homens, procurando o porto da salvação eterna. Então, o que Pio XII deixa claro aqui, que é gravíssimo a pessoa não obedecer ao Papa. Né? Bom, então você já percebeu aí muitas coisas importantes que o Papa coloca. Né? Eu gostaria ainda de, nessa nossa conversa aqui, mostrar o seguinte: como Pedro sempre foi o primeiro citado na lista dos 12 apóstolos. Não sei se você já percebeu isso. Basta notar o seguinte: olha, os evangelhos citam o nome de Pedro 171 vezes. O apóstolo que é mais citado em segundo lugar é São João, apenas 46 vezes. Então você percebe que em todas as listas que os evangelistas dão dos apóstolos, sempre começa com Simão. Eu vou dizer algumas citações. Por exemplo, em Marcos 3,16,
está assim: escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Aí vem Tiago, filho de Zebedeu, etc. Né? Lá em Mateus 10, de 1 até 4, a gente encontra o seguinte: eis o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão, etc. E assim, também Lucas, também São Lucas, Lucas 6, 12 a 13, você vai encontrar a mesma coisa. Né? Depois, meus irmãos, quando eles se reuniram no cenáculo, né, para esperar o Espírito Santo, quem é que, quando o Espírito Santo desce, quem é que faz aquele discurso maravilhoso? Pedro. Pedro que 50 dias antes tinha negado Jesus. É Pedro agora que abre as janelas do cenáculo e faz aquele discurso maravilhoso. Vocês mataram o autor da vida. Né? Com tanta unção do Espírito Santo que 3.000 pessoas ali se converteram, foram batizadas naquele dia de São Lucas nos Atos dos Apóstolos. Então, a gente percebe que Pedro está sempre na frente. Né? É Pedro que vai dizer para Jesus: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Né? É Pedro que, quando Jesus fez o discurso da Eucaristia, e o povo começou a ir embora, lá em João 6, né? Se não comeres a minha carne, não beber meu sangue, não tereis a vida. O povo começou a se escandalizar, foi embora. Né? E Jesus então pergunta para os discípulos: vocês também não querem ir embora? Né? Vocês também não querem ir embora? Quem é que dá a resposta? É Pedro. Não, Senhor. A quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Você percebe que Pedro é o porta-voz. E os discípulos, os outros apóstolos, entendiam isso. Quando Jesus vem caminhando sobre as águas, naquela madrugada, né, que o barco estava agitado nas ondas do mar da Galileia, né, e gritavam de medo, Jesus disse: não temam, sou eu, calma. É Pedro que diz: mas se é o Senhor mesmo, faça que eu vá até aí. É Pedro, né? E Jesus diz: vem, Pedro. Né? E Pedro vai, afunda na água porque duvidou, e Jesus o socorreu, segurou pela mão, mas é o líder, é o comandante, é o chefe. Né? Ele vai. Isso mostra por que Jesus escolheu, então, Pedro. Né? E também depois que Jesus ressuscitou, né? O que ele disse para Madalena? Vai lá e diga para Pedro e os outros que me esperem na Galileia. Por que ele citou Pedro? Diga a Pedro que vá para a Galileia com os outros, que eu os encontrarei ali. Porque Pedro é o chefe. Sabe, não tem como, meus irmãos, numa análise bíblica bem coerente, numa exegese bíblica transparente, a gente não enxergar essas coisas. Né? E Jesus que ora por Pedro, né? Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, né? E assim a gente encontra 1000 passagens. Eu gostaria de lembrar aqui também 2 acontecimentos importantíssimos que envolvem São Pedro. O primeiro, quando o primeiro grupo de pagãos recebeu o batismo na casa de Cornélio. Está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Né? O capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos narra o seguinte, que Cornélio era um centurião romano, ou seja, pagão. Né? Centurião era o chefe de uma centúria, 100 soldados romanos, né? Ali na região de Tel Aviv, hoje, região de Jaffa. Né? E Pedro teve, na hora do almoço, ele estava ali perto, aquela visão que descia do céu um lençol cheio de animais impuros que os judeus não comiam, né? E uma voz que dizia para Pedro: Pedro, pega, mata e come. Era a hora do almoço, Pedro estava com fome. E Pedro disse: não, Senhor. Pedro percebeu que era Jesus que falava com ele. Não, Senhor, o Senhor sabe que eu não entra alimento impuro na minha boca. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Jesus estava se referindo aos pagãos. Né? E nisso, Cornélio, na casa dele, teve uma visão de um anjo que disse: olha, manda alguém lá numa casa tal, em Jope, chamar Pedro, que ele vem aqui dizer na sua casa coisas que vai ser para a sua salvação, para a sua família. Bom, o centurião mandou os servos dele ir lá buscar Pedro. Né? E aí, Pedro bate na porta chamando Pedro, e Pedro teve aquela visão. Né? Puxa, alguma coisa está ligada. Eu tenho essa visão aqui, né? 3 vezes esse lençol que desce do céu para eu
eu não, né, chamar de impuro o que eu purifiquei. Jesus tinha purificado toda a humanidade com o seu sangue, com a sua morte e ressurreição. Né? Então, Pedro vai à casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, Pedro começa a dizer, olha, e outra coisa, né? O judeu não entrava na casa de um pagão. Né? Mas, nessa noite, nesse dia, Pedro entrou na casa de Cornélio. Por causa daquela visão e tudo mais, e começou a falar de Jesus. Quando ele começou a falar de Jesus, o que aconteceu ali, meus irmãos? Um Pentecostes, na casa de Cornélio. As pessoas falaram em línguas ali como no dia de Pentecostes. E Pedro disse, meu Deus, como é que eu vou negar o batismo a essas pessoas que, como nós, recebemos o Espírito Santo? E Pedro batizou todo mundo na casa de Cornélio. Deve ter batizado crianças, jovens, batizou todo mundo. Quando Pedro voltou para Jerusalém, né, isso era na região à beira-mar Mediterrâneo, quando ele voltou para Jerusalém, que fica mais ou menos a 100 quilômetros, os cristãos que vinham do judaísmo chamaram a atenção de Pedro. Pedro, o que é isso? Você entrou na casa de um pagão? Aí Pedro contou tudo. E disse, como é que eu podia negar o batismo àqueles que receberam o Espírito Santo como nós? E todo mundo aceitou. Meus irmãos, aí ficou, olha que coisa interessante. Jesus, através de Pedro, mostrou que a igreja não era só para os judeus, era para todos os povos. Mas quem é que Jesus chama para fazer isso? Pedro. Talvez se não fosse Pedro, os outros apóstolos não iam aceitar. Mas como foi Pedro, né? Outra coisa muito interessante, lá no ano 49, Pedro foi para a cidade de Antioquia. Antioquia é na Síria, né? E ali fundou uma grande comunidade cristã, porque Antioquia tinha 500 mil pessoas nesse tempo. São Paulo também tinha ali o seu centro de trabalho, de onde ele saía para suas 4 viagens apostólicas ali pela região da Turquia de hoje. Né? Muito bem. Então, surgiu aquele problema da circuncisão. Os cristãos que vinham do judaísmo, que eram judeus, que se converteram ao cristianismo, queriam que antes do batismo as pessoas fossem circuncidadas, como era antes. Paulo e Barnabé não aceitaram, né? De jeito nenhum, houve muita confusão e tal, e eles foram para Jerusalém, né? Desceram da Síria para Jerusalém para conversar com os apóstolos. E quem é que decide a questão? Depois que Paulo falou, que Barnabé falou, né? Então os Atos dos Apóstolos conta claro para nós que Pedro resolve a questão. Ele diz, não é mais preciso a circuncisão. Por quê? Porque basta o batismo. Aí foi, meus irmãos, como que o primeiro concílio da história da igreja no ano de 40. E foi importantíssimo. Por quê? Porque se os cristãos, antes de ser batizados, continuassem sendo circuncidados, os teólogos dizem que a igreja tornaria apenas uma seita do judaísmo. Ficaria presa no judaísmo pela circuncisão. Então, quando Paulo e Pedro eliminam a circuncisão, mas eles foram a Jerusalém. Paulo não tomou decisão. Foram a Jerusalém. E o texto dos Atos dos Apóstolos é muito grande. Ele diz assim, você pode conferir Atos 15, né, a partir do versículo 7, os Atos dos Apóstolos diz assim, ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse, irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu, olha aí, Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho, lá na casa de Cornélio, e crescem. Por que, pois, provocais agora a Deus impondo aos discípulos um jugo, a circuncisão, que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Não? É Pedro que toma a decisão. Não? Nós cremos que pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo seremos salvos exatamente como eles. Tá aí. Então você vê como Pedro atua. E depois, impressionante, né? Os Atos dos Apóstolos diz que traziam, né, os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguma deles para curá-los. Né? E é Pedro, né, que depois de ser preso, né, ele manda dizer para lá os sumos sacerdotes, né, que mandaram eles pararem de pregar. Importa obedecer antes a Deus
do que aos homens. Bom, você vê aí todas essas colocações que eu fiz, né? Como é importante a figura de São Pedro. Por fim, São Pedro e São Paulo foram martirizados em Roma no ano 67, né? E eles foram sepultados ali onde hoje está a Basílica de São Pedro, e realmente foram encontrados, né? O túmulo de São Pedro, o Papa Pio XII, em 1940 e pouco, ele autorizou que os arqueólogos fizessem uma escavação debaixo da Basílica de São Pedro, onde foi construída a primeira basílica por Constantino, no ano 330, mais ou menos. E os arqueólogos encontraram no subsolo da basílica antiga, né, um cemitério. E no centro do cemitério encontraram um túmulo onde estava escrito em grafite na pedra: aqui está Pedro. Por isso que o altar do Papa hoje fica em cima exatamente das relíquias de São Pedro no Vaticano. Paulo foi degolado fora dos muros da cidade e Pedro foi colocado ali. E é interessante o seguinte: o local onde foi construída a Basílica de São Pedro, por Constantino, a primeira, era um local assim inclinado, que deu muito trabalho para Constantino construir. Ele teve que colocar colunas de 9 metros, 6 metros e 3 metros, né? Bateu uma laje primeiro, para depois construir a Basílica em cima. Por quê? Porque ali estava o cemitério onde estava Pedro. É a explicação. Porque do lado havia o Circo de Nero, que era uma área plana. Por que Constantino, ao invés de construir a Basílica numa área plana, ele vai construir um terreno inclinado, onde ele teve que fazer colunas de 9 metros, 6 metros, 3 metros, bater uma laje, naquele tempo, né, feito com pedras, né, para poder colocar a Basílica ali? É porque ali estava o túmulo de Pedro. Veja que isso atravessou aí, né, 1.700 anos e chegou até nós. Bom, eu gostaria de completar esta nossa reflexão mostrando aqui algumas curiosidades interessantes sobre os papas, né? Nós já tivemos 266 papas. E há coisas interessantes, né? Eu coloquei no livrinho que eu publiquei, o Credo do Povo de Deus, que é aquela proclamação de fé do Papa Paulo VI, explicando, né, o credo. Eu coloquei aqui um resumo dos 21 concílios ecumênicos e coloquei também algumas curiosidades sobre os 266 papas da Igreja. São muitas curiosidades, né? Essas curiosidades eu tirei de um livro de história da Igreja, onde tem ali 78 curiosidades interessantes. Eu vou aqui colocar para você apenas alguma coisa. Por exemplo, o primeiro Papa que abdicou, né, renunciou, porque ele foi preso, ele foi deportado, né, o Papa Ponciano, nos anos 200, viveu de 230 até 235, ele foi o último Papa, né, a abdicar ou renunciar, né? O último foi o Celestino V, em 1294. Agora já não é mais o último, porque Bento XVI também renunciou, né? Mas o que mostra que outros papas já renunciaram, né? Outros papas que abdicaram também, renunciaram, incluem Silvério, no ano 540, João XVIII, em 1009, Papa Bento IX, em 1044, e, por último, o Papa Bento XVI, né? Então, já houve vários papas que renunciaram. Bom, outra curiosidade, o primeiro papa que usou a residência papal, né, o Palácio do Latrão, que foi cedido por Constantino, lá no ano 330, né, foi o Papa Melquíades, que foi Papa de 311 até 314. Outra curiosidade, o primeiro e único Papa a suceder o seu pai como Papa, é interessante, foi o Papa Inocêncio I, que foi Papa de 401 até 417. Seu pai foi Papa também, Anastácio I, que foi Papa antes dele, de 399 a 401. Foi o Anastácio I que foi sucedido por Inocêncio I, de 401 até 417. Interessante, um pai, depois um filho. Porque naquela época os papas ainda podiam casar, os padres ainda podiam casar, e vários deles tinham filhos.
Bom, depois uma outra coisa interessante, primeiro de dois papas a ser chamado Magno, né? São Leão Magno, grande papa, doutor da igreja que enfrentou, né? Ele foi papa de 440 até 461, enfrentou Átila, rei dos Hunos, às portas de Roma, depois enfrentou aquele bárbaro, né, vândalo, Genserico, também às portas de Roma, o grande Leão Magno. Depois tivemos um outro papa que recebeu o título de Magno, que foi São Gregório Magno, que foi, aliás, o primeiro monge que foi papa, monge beneditino, foi monge de São Bento. Outra curiosidade interessante, o primeiro papa a conceder o pálio, né, que é o símbolo da autoridade pastoral do arcebispo, né, foi o Papa Símaco, no ano 400, que foi papa de 498 até 514. Outra coisa interessante, o primeiro papa a sair da Itália para ir ao Oriente, em Constantinopla, foi o Papa João I, né, que foi papa de 523 a 526, porque ele foi obrigado pelo imperador do Oriente, né? Foi assim meio que sequestrado, inclusive morreu, né, lá no Oriente por maus tratos, o Papa João I. Bem, o primeiro Papa a adotar um nome diferente ao ser eleito Papa, o primeiro Papa que mudou de nome, né? O seu nome original era de um deus pagão, Mercúrio, por isso que ele mudou de nome, né? Era o Papa João II, que foi Papa de 533 até 535. E o último Papa a adotar o próprio nome foi o Papa Marcelo II, né, em 1555. Bem, depois todos os papas mudaram de nome. Outra coisa interessante, o primeiro Papa, entre vários, a ter sido um monge, né, foi Gregório Magno, como eu já disse. Né? O último Papa a ser reconhecido como mártir foi o Papa Martinho I, foi Papa de 649 até 655. Primeiro Papa a governar o Estado Pontifício, que foi, né, concedido à Igreja pelo pai de Carlos Magno, né, Pepino o Breve, foi o Papa Estevão II, que foi Papa de 752 até 757. Né? Outra coisa interessante, primeiro Papa a suceder o seu irmão. Olha, dois papas irmãos, Estevão II e Paulo I. E depois tivemos também João XIX, né, irmão mais novo de Bento VIII. Então, duas vezes nós tivemos dois papas irmãos, né, na história da igreja. Vejam, são muitas curiosidades interessantes nesse total aí de 266 papas que a igreja teve. Né? Agora, uma coisa triste, meus irmãos. Primeiro Papa que foi assassinado, João VIII. Naquele terrível século IX e X, né, João VIII, ele foi Papa de 872 até 888. Mas outros papas que morreram assassinados, né? Vejam, Adriano III, Estevão VI, Leão V, João X, talvez Sérgio IV, Bento VI e Urbano VI. Né? Por que esses papas eram assassinados? Todos eles aí por volta do século X, porque muitas vezes as famílias romanas importantes, os Médici, os Colonna, os, não sei, Spoletos, etc., Corsines, eles queriam fazer o Papa a qualquer custo, porque o Papa era a maior autoridade do mundo ocidental. Então, forçavam a barra, ingeriam. Muitas vezes elegiam um papa de uma família, uma outra família se rebelava, elegia antipapa e forçava, às vezes, o envenenamento do papa para poder colocar um outro. Isso aconteceu, meus irmãos. Entendeu? A igreja passou por problemas terríveis. Nós tivemos só no século X, 5 papas assassinados. Bom, outra coisa interessante, o primeiro Papa eleito ainda adolescente. Aquilo que eu falei, o Papa João XII, aos 18 anos de idade, por causa dessa confusão que eu acabei de contar. Né? Outra coisa interessante, primeiro leigo que foi eleito Papa, leigo, eleito Papa. Só que depois ele recebia o sacerdócio, o episcopado, né? E se tornava Papa. O primeiro leigo foi o Papa, né, Leão VIII, de 963 até 964. Depois, 3 leigos também foram eleitos depois dele.
né? Sucessivamente tivemos Bento VIII, que foi de 1012 a 1024, João XIX, Bento XIX, que foram papas também, aí também nesse período de turbulência da igreja, aí por volta do século X, do século XI. Bom, aí você tem muitas referências interessantes, né? Poderia passar aqui muito tempo falando sobre isso. O primeiro papa que canonizou formalmente um santo, fazendo um processo canônico, etc., foi o Papa João XV, né? No ano de 985, que ele foi papa, ele canonizou São Eurico de Augsburgo, né? Foi canonizado, né? Bom, outros papas importantes, outras coisas muito importantes na história da igreja. Primeiro papa português e único papa português foi o Papa João XXI, em 1276. O primeiro papa a residir no Palácio do Vaticano foi o Papa Nicolau III, né, em 1277. O primeiro papa franciscano, Nicolau IV, em 1288. Primeiro e único papa que era um eremita, foi eleito papa, né? Celestino V. Aliás, foi o papa que renunciou, porque ele era um eremita, ele não tinha condição de administrar a igreja, por isso que ele renunciou. E o Papa Bento XVI, antes de renunciar, teve 3 vezes no túmulo, né, do Celestino V rezando. Interessante isso, né? Bem, depois tivemos aí também o último papa eleito sem ser cardeal, Urbano VI, foi em 1378. Depois disso, só se elegeram cardeais, não houve mais eleição de alguém que não fosse cardeal. Bem, meus irmãos, eu acho que já deu para a gente fazer aí uma viagem enorme, né? Até certo ponto cansativa, eu entendo, mas para entender as coisas da igreja, a gente tem que, às vezes, enfrentar um aprofundamento desse tipo, né? Então, agradeço a vocês que chegaram aqui. A história dos papas é uma história difícil, uma história complicada. Há vários livros que, né, em várias as editoras, editora Paulo, editora Paulinas, editora Loyola, que contam a vida dos papas. E uma maneira da gente entender um pouco da história da igreja é a gente entender a história dos papas, né? Da história um pouco de João XXIII, do Concílio Vaticano II, João Paulo II, maravilha de pontificado, né? Onde caiu o comunismo, caiu o Muro de Berlim, né? A grandeza de um Bento XVI, a grandeza do Papa Francisco, e assim, sabe? Nós temos aí, meus irmãos, uma constelação de grandes homens. Houve realmente aqueles que deixaram a desejar, mas por culpa do próprio mundo, né? Que muitas vezes ingeria na vida dos papas, né? Querendo eleger alguém que não merecia ser papa. Bem, muito obrigado a você que esteve aqui comigo. Muito boa noite a vocês. Estou vendo aí gente me desejando uma boa noite. Muito obrigado a vocês também. Tenham uma boa noite, um bom descanso, tenham um bom domingo, né? Que o Senhor esteja com todos nós, que a Virgem Maria nos proteja, nos dê a sua proteção, a sua graça e a sua bênção. Eu quero pedir ao Senhor, de modo especial, por todas aquelas pessoas que estão doentes nesta noite, né? São muitas pessoas, pessoas com depressão, pessoas com problema de câncer, pessoas com problemas, né, não sei, de todos os tipos de enfermidade. Quero rogar junto com você ao Senhor. Eu vi aqui algumas pessoas, né, pedindo aqui que a gente reze por alguém que teve um AVC e outros problemas. Nos unimos agora nesse instante de oração, pedindo ao Senhor a sua misericórdia, pedindo a sua graça, pedindo a sua bênção. Eu peço ao Senhor que derrame sobre todos vocês que me acompanharam, as suas famílias, derrame a bênção da cura neste momento. Cura do corpo, cura da alma, né? Possam ser restabelecidos. Jesus gostava de dizer para os apóstolos: pregue o Evangelho e cure os doentes. Nós pregamos o Evangelho até agora. Então eu peço, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, cure os enfermos, de todos esses que nos seguiram aqui nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.